de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito pertinente. Direto a gente aparece em situações sobre, né, Jéssica? E a gente vai falar sobre a coluna. A coluna acaba que, assim, muitas vezes aparecem muitos casos que as pessoas nem relacionam, né, com coluna. E quando a gente vai descobrir, vai acompanhar o paciente, a gente vê que está relacionado, né, com algum problema ali na coluna mesmo. Sim. Na nossa avaliação, muitas vezes a gente pergunta para esse paciente, né, se ele tem alguma alteração na coluna, se ele acha que a postura dele está legal. E muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho nada na coluna, mas acaba relatando, fala assim, às vezes eu sinto alguma dorzinha aqui atrás, sim, sempre tem. Eu me sinto um pouco curvado, e isso sim vem de uma alteração estrutural ali da coluna. Pode não ser, né, uma patologia em si, mas há sim uma alteração, e a gente vê muito, né, a questão que é muito comum, aqueles desvios, né? Exatamente. Desvio lateral, né? E assim, igual a gente acaba acompanhando muito isso, só que às vezes algumas pessoas têm uma ideia da coluna ter que ser retinha, Sim. né? Muito aquilo certinho e exatamente o contrário, né? Sim. A nossa coluna, ela tem as 5 curvaturas ali que elas são já próprias mesmo da coluna, são necessárias que tenha justamente para que a gente possa ter mobilidade. A coluna como um todo retinha ali atrapalharia, né? A gente não conseguiria ter tanta mobilidade igual a gente tem. O que acaba sendo patológico é quando essa curvatura ela começa a ficar muito acentuada ou muito diminuída, né? Ela fica muito menor do que ela deveria. E também essas curvaturas são aquelas, a lordose e a cifose, né? Que a gente conhece que muito. As pessoas têm. É necessário que tenha, às vezes a gente escuta a pessoa falar, eu estou com lordose e fica muito assustado. Sim. Isso é uma curvatura normal. Claro que quando é uma hiper, né, uma redução ali, isso já é preocupante. E as escolioses, né, que é um caso que é muito recorrente, a gente vê bastante, e acompanha a questão postural, né. Sim, a questão postural, seja postura de trabalho, seja postura de dormir, né, seja uma postura que a pessoa, às vezes, ou do estudar, né, isso, repetidamente, isso vai interferir em alguma alteração, né. Muitas das vezes passa despercebido. A pessoa e as pessoas que convivem ali não reparam, só mesmo nós que temos um olhar clínico que vamos reparar, né, vai perceber, né, os desvios e as desordens que causam no próprio corpo. E igual a Letícia falou, essas curvaturas, né, dentro de uma quantidade, né, de um grau bacana, elas não vão interferir, né, no corpo, né, elas são próprias para aguentar, sustentar o nosso peso do corpo e outras sobrecargas, né? A gente pegar um peso do chão ou em cima, enfim. Então elas são próprias disso. E o nosso maravilhoso Joseph Pilates já disse que a nossa coluna tem que ser uma haste rígida, estrutural para aguentar a sobrecarga, mas também o quê? Flexível. Ela tem que ter essa mobilidade, né? É necessário. Então, com as atividades, né, com os exercícios, a gente trabalha muito esse foco, porque às vezes a pessoa tem uma sensação de que é necessário estar sempre naquela mesma postura enrijecida, dura, e fala, nossa, minha postura está muito incorreta. E não necessariamente. Às vezes, aquela postura ali é ideal para ela consegue se manter. O que é necessário, às vezes, é um ajuste, para não ter uma escoliose, alguma coisa na posição de trabalho, que é o que a gente sempre fala muito. Não adianta você estar 8 horas ali sentado no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma cadeira. É necessário que se mova, Sim, né? Você precisa fazer mexer as mudanças de posição, né? Mesmo que, igual você falou, não precisa ficar ali igual um espantalho, né? Mas assim, é importante fazer mudanças de postura. Às vezes a mulher vai cruzar a perna, né, e tal, mas ficar horas a fio na mesma posição, isso vai ser de forma deletéria para o corpo, é claro. Então é importante fazer mudanças de posturas, né, de posições. E aqui no Pilates esportivo a gente vai trabalhar todas as posições, sentado, em pé, deitado, né, que vai permitir que você, em qualquer uma dessas posições ou qualquer necessidade em casa, né, ou no trabalho ou na escola, qualquer movimento que você vai fazer, a sua coluna não sofra com isso, porque ela está preparada para fazer esses movimentos, né? E são todos, né? Igual a gente está aqui no estúdio, a gente trabalha, não são exercícios estáticos, né? Não é a pessoa ficar, a gente trabalha muito com a isometria, claro, que é uma atividade que é muito importante, só que, né, igual a gente tem aqui, né, na parede aqui da clínica, é o movimento.
Então é basicamente isso que a gente vai estar tratando. Então, no exercício ali, tá, a pessoa tem alguma dificuldade, uma postura um pouco incorreta, né, entre aspas, né, que a gente tem, hoje em dia nem se utiliza muito a posição isso, né, ideal, né? aquela perfeita, certinha, não é para todo mundo. Então é movimentando mesmo, é a pessoa fazendo as atividades do dia a dia, né, que a gente também entra muito com isso, o agachar. A gente acaba percebendo, né? Muita gente fala, não, eu agacho tranquilamente. E quando vê, a gente repara, né? O olhar clínico vê que está agachando de uma forma completamente... Não é funcional, né? Assim, não é funcional, que vai gerar consequências. Não só na coluna, mas no joelho, no tornozelo, né? No pescoço, no ombro também. Então, assim... A gente também consegue perceber em qual local, seja da coluna ou de outras estruturas do corpo, estão hipomóveis, estão se movendo menos. Então a gente trabalha até mais esse posicionamento e mais esse local do corpo, tá? Que vá se soltar, que vá criar mais movimento. Existe, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que o nosso corpo é uma estrutura única, né, Letícia? A gente tem uma estrutura, que chama fáscia, que vem da cabeça até a ponta do pé. Ela é única, ela conecta o nosso corpo inteiro. Se algum ponto do nosso corpo está hipomóvel, está restrito, ela vai puxar todo o resto. Então, às vezes, não adianta a gente tratar um ponto da coluna, se às vezes lá no tornozelo ou no ombro está restrito, isso vai acabar tendenciando para aquele lado. E muitas vezes, né, igual a gente falou no início, a pessoa chega com uma queixa de tornozelo, joelho, quadril, que seja, e quando a gente vai fazer essa avaliação, para a gente conseguir acompanhar o paciente, a gente vê que realmente tem uma outra estrutura ali, porque está tudo envolvido. Sim, a gente não consegue tratar um ponto só específico. Sim. Claro que uma lesão, alguma coisa muito específica, você tem ali os tratamentos, intervenção, só que sempre vai acabar tendo que corrigir outras coisas, né? E aí, às vezes, a pessoa não entende muito. Não, mas eu vim com problema do tornozelo, você está fazendo exercício de ombro. Sim. Mas tem Faz sentido. todo Precisa puxar todo mundo junto ali, né? Fundamental. E o grande benefício do Pilates esportivo é isso, a gente poder olhar o paciente como um todo, essa visão holística dele, conseguir tratar como um todo, ele é um só, né? E no dia a dia os movimentos são globais mesmo, né? A gente vai fazer os movimentos do dia a dia, a gente vai trabalhar o corpo inteiro, né? Essa grande importância. E também relacionado a isso, muitas das vezes o problema está na coluna mesmo, a gente sabe, né, daquele paciente ali que tem essa interferência, mas às vezes a gente precisa de perceber que a mobilidade, né, às vezes há alguma artrose, algum problema no quadril ou até mesmo no tornozelo. E aí a interferência pode ser em questão de uma mobilidade, seja de quadril, que é muito conectado com a lombar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho uma dor na lombar, e a gente fala assim, não, mas o seu problema maior está no quadril. A origem do seu problema está no quadril. Ou então, as pessoas, acontece, né, de não poder agachar tão legal, mantendo a posição da coluna interessante, por causa que o problema dela está numa restrição lá do tornozelo. E essa questão do agachar é muito... Hoje em dia a gente tem visto muito isso, né? Não posso agachar. Simplesmente não posso agachar. Sim. E a gente acaba lidando com esse tipo de informação, né? Chega pra gente assim e fala, não dá pra você não agachar. É uma coisa que é necessária. Você não vai no banheiro, você não senta, exatamente. Né? Então, assim, são esses pontos que a gente vai tentando desconstruir, né? Pra tentar... Porque a gente tá acostumado mesmo a ouvir essas coisas e às vezes a gente fica com um pouquinho de receio. Então, assim, é necessário agachar, a gente precisa, né, para várias funções, pegar uma coisa no chão, tá sozinho, então a gente precisa desse agachar. Existem todas uma forma de agachar, né? Claro. Também não é assim, então eu vou agachar, né, todo torto, enfim, isso não vai ser o ideal. Então a gente até acaba ensinando, com certeza, a fazer um movimento. Por mais que seja um movimento tão clássico, tão, né, do dia a dia, mas a gente ensina a agachar. Isso aqui, gente, é muito frequente aqui no estúdio. E eu lembrei agora de uma coisa que a gente estava conversando, falando do agachar e o dormir. Que muitas das vezes a pessoa não entende. Nossa, mas eu fui dormir para descansar, para não sentir dor e acorda com dor. Com mais dor. Porque aquele posicionamento ali, o frio, às vezes a gente dá uma encolhidinha a mais, fica enrijecido. Então esse posicionamento para dormir também
é bom, normalmente a gente tenta ali passar para o paciente algumas dicas, né? Do que ele pode estar melhorando no posicionamento. A gente sempre pergunta também na avaliação como a pessoa dorme. A gente tenta, né? Como você dorme? Às vezes as pessoas ficam até com dúvida, não sei. E aí elas pensam, né? Questão de como que ela dorme, né? E tem pessoas que dormem assim, o joelho lá na cabeça, a outra perna rodada. Né? É muito difícil a gente corrigir essa posição de dormir, porque o corpo de forma automática ele se ajusta. Mas se num período da noite ali, se a pessoa já conseguir ficar, né, numa posição um pouco melhor, menos torta, né? Não vamos falar uma posição ideal, igual a gente comentou, mas menos agressiva ali as estruturas, isso já vai ajudar muito. Então a gente orienta, né, questão assim, altura de travesseiro, a possibilidade de colocar um travesseiro ou até mesmo uma coberta mais fina, né, entre os joelhos, para a questão de não rodar o quadril. A gente orienta também a questão de não dormir de barriga para baixo. Isso acaba forçando muito pescoço e lombar. Mas, né, igual a gente falou, às vezes a pessoa já tem aquele hábito há tantos e tantos anos que vai ser difícil de tirar, né? E aí ela não vai dormir tão bem, então não adianta também melhorar de um lado e atrapalhar do outro, né? Então a gente tem que ter um pouquinho desse parâmetro. Desse entendimento. Exato, para saber o que é melhor ser feito. Mas igual você falou, é muito importante também que a gente consegue ter equipamentos, né, que ajudem, né, no caso acessórios ali, como o travesseiro, regular o travesseiro, porque realmente, durante o sono é difícil a gente controlar, né, a posição a gente não vai conseguir. Mas um travesseiro mais adequado, essa questão de colocar um travesseiro, uma coberta, né, no meio das pernas para auxiliar. Pelo menos iniciar ali o sono, ali, ficar algumas horas ali daquele jeito, já vai ajudar, com né? certeza. Mesmo assim, muitos alunos relatam aqui no estúdio que mesmo dormindo de uma posição que não é tão interessante, não sentem mais dor por causa do método aqui. Com certeza. Porque a gente trabalha de tantas formas, a coluna já se adaptou de tantas formas, seja movimentos rotacionais, né? Seja movimento de barriga para baixo, barriga para cima, que o próprio corpo, ele se ajusta e não sente tanta essa agressão ali, né, Letícia? A coluna entende, né? Ela sabe que ela precisa do movimento, então ela faz aquele movimento e ela está preparada para esse movimento. Sim. E tem aquele ponto, né, Jéssica, que não é só fortalecimento. Não é. Tem muito esse ponto, porque a gente talvez tenha esse costume, ela não tá se movimentando tão bem, porque tá fraca. Tô sentindo dor porque tá fraco, né? Isso é um senso comum, né? E isso não necessariamente não é só isso que vai ter que ser feito. Às vezes tá ali, tem a compressão, né, das vértebras, pode acontecer muito isso, que aí vem aquele ponto que a gente falou mais cedo sobre a questão da hérnia, né, que às vezes a pessoa não necessariamente é uma hérnia, é uma protusão, tem essas patologias também que acabam confundindo um pouco, e esse fortalecimento, que não é só ele, mas todo o trabalho que a gente faz relacionado, né, com a coluna, ali em volta da coluna, todo esse trabalho já dá um auxílio muito grande, né? Muitas pessoas já chegam, né, até com essa definição, né, que eu preciso de fortalecer. E a gente tenta desconstruir um pouco isso, a gente explica melhor pro paciente de que não é só fortalecer. Ali na região da coluna, né, onde ele sente dor, vai ter uma estrutura que vai estar mais ativada, com mais força, né, uma musculatura mais tensa e enrijecida, e outra que vai estar mais enfraquecida consequentemente. E igual a gente comentou, né, anteriormente no vídeo, regiões vão estar mais hipomóveis. Então, não é só fortalecer, então a gente precisa de fortalecer pontos que não estão tão fortes, a gente também precisa de soltar, de alongar, né, de reestruturar partes que estão mais ativas, e a gente precisa sim de ganhar, né, mais mobilidade em vários pontos da região, seja da coluna ou do corpo, né? E igual você falou, Letícia, muitas pessoas também não sabem e generalizam falando que eu tenho hérnia. E não necessariamente, né? Às vezes somente uma lombalgia. Às vezes isso. E virou uma coisa comum, né? Uma coisa comum, já coloca como uma hérnia, né? E não necessariamente é isso. E não é, pode ser uma lombalgia, pode ser somente uma protusão, igual você falou, que é um caso antes da hérnia, né? Então, cada caso é um.
E a evolução, né, da patologia e a evolução também aqui nos treinos é muito particular também. Com certeza. E tem muito ponto, às vezes, dessas patologias, da questão cirúrgica. Muitas vezes a pessoa já chega com aquilo, Sim. é cirúrgico, que é uma coisa que assusta muito, Assusta né? muito. Porque uma Claro. cirurgia de qualquer forma já assusta, Sim. né? A pessoa fica com receio, mexendo em coluna, então fica com mais receio ainda. E muitas das vezes a gente consegue, às vezes, até reverter um pouco, né, do caso ali, para não ser necessário uma cirurgia. Claro, Consegue ainda dar mais uma- quando é realmente uma questão de hérnia em si, né, que é uma condição um pouco mais grave. Sim. Muitas das vezes, né, o paciente já chega com essa condição de que eu tenho indicação de cirurgia. E grande maioria, né, Letícia, a gente consegue reverter os sintomas, consegue fazer esse retorno ali dessa hérnia, né, e podendo a pessoa viver, né, o dia a dia mais tranquilo, sentindo às vezes uma dor, um incômodo, não uma dor tão grande, não uma irradiação, que é quando vem para os membros, né, seja braço, seja perna. Então a gente consegue sim, no nosso método aqui, a gente consegue fazer o controle de sintomas e dar qualidade de vida e permitir que não aconteça muitas das vezes a cirurgia. E quantos relatos, né, que a gente tem da pessoa de diminuição de crises, porque as crises são realmente, pelos relatos, né, a gente vê, são muito fortes, são muito pesadas, incomodam muito, e a gente vê essa diminuição, que a pessoa realmente ela diminui, ela para de ter crise, fica anos e anos sem ter crises, e isso, né, muito pelo método, pelo acompanhamento que a gente faz, e por estar tudo mais, a coluna mais certinha, né, digamos. Muda tudo, né, na vida da pessoa, muda Com total certeza. qualidade, a pessoa consegue dormir, muitas vezes ela não estava conseguindo dormir. Então realmente é a mudança de vida mesmo que a gente consegue fazer na vida desse paciente. Então antes mesmo, né, a gente até, é interessante até a gente comentar isso, antes mesmo de fazer uma cirurgia, procure um fisioterapeuta instruído, né, procure um fisioterapeuta que vá realmente comentar com você, explicar melhor e fazer um tratamento adequado antes mesmo de uma cirurgia. O que não quer dizer que vá, de fato, resolver o problema. Sim, às vezes, né, tem todo um acompanhamento, equipes, né, que podem estar te auxiliando ali para verificar a situação, mas, igual, né, falei um pouquinho antes, é muito a questão do movimento, é a questão da mobilidade. Nosso corpo ele foi feito para mexer, não foi feito para ficar parado. Então, a gente percebe isso. Aqui, igual a Jéssica falou antes, nos treinos, né, nos exercícios que a gente passa, nos acompanhamentos com os pacientes, não é fortalecimento único exclusivamente, é muita mobilidade. Às vezes a pessoa tá com a força, tá forte, né, tá com um músculo rígido, que acontece muito, na hora que a gente vai tentar uma mobilidade, trava. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Porque a gente realmente não tem esse costume de trabalhar tanto mobilidade, né? Normalmente não tem esse costume. Né? E aqui a gente foca muito nisso, o movimento, porque a gente precisa dessa mobilidade. É natural do nosso corpo ter essa mobilidade. E quem tem forçar, né? Quem tem a dor, muitas das vezes, trava, né? Aí que faz menos ainda, né? Aí que para mesmo. E também vem um senso comum de que eu tenho problema na coluna, eu não posso movimentar. Não posso. E aí, muitas das vezes acontece, às vezes a pessoa passa de deitado para sentado e ela passa assim em bloco, ela passa rígida. Que é o pior, né? Já piora mais ainda. E aí, pra gente, né, desprogramar essa questão, né, essa limitação que vem da própria pessoa, às vezes a pessoa nem tá sentindo ali, mas ela já trava por receio da dor, né? Por fobia da dor. E aí a gente tem que fazer esse trabalho aqui de ir ganhando essa mobilidade e a confiança do paciente de realmente movimentar. Isso vai sim controlar a dor, é o contrário do que as pessoas imaginam. É isso, aquela coisa, pode mexer, deve mexer, mas a gente entende dessa questão, como você falou, esse termo muito interessante, que é a fobia da dor. Às vezes as pessoas chegam e falam, não, mas eu não tenho problema quanto a essa lesão que eu tive. E a gente vai percebendo ao longo do acompanhamento ali, que a pessoa ela tem esse receio sim do movimento. E ela às vezes nem percebe. Exato, isso acontece muito às vezes, né? Um entorse de tornozelo, uma lesão de perna, alguma coisa assim. Isso acontece muito, a pessoa ela fica com esse receio e é inconsciente. Porque ela teve aquela dor já, né? Sim. E aí a gente vai trabalhando muito isso, porque a gente tem que ter confiança no nosso corpo, né? Claro. Como é que você vai se mover, fazer essas atividades diárias mesmo, nem que
Não necessariamente uma atividade física de alto nível, não isso. só isso, né, de alto rendimento, não somente isso, mas as atividades de vida diária. Subir uma escada, sentar e ir ao banheiro, agachar. Deitar para sentar, exato, né? Você precisa disso. Precisa. Então faz diferença demais. Total. Né? E aí vem também, interessante essa questão do movimento, o que chega para nós também são atletas, né? E que ou tem algum problema, né? Tiveram algum problema e não estão conseguindo treinar, não estão conseguindo se manter ali em competições, ou estão ainda treinando, mas que sentem algum desconforto, né? E aí aqui a gente consegue fazer os ajustes, orientar e fazer ajustes, né, para possibilitar esse atleta, né, a se manter nos treinos ou voltar a treinar, seja daí um tempo, né, dependendo do caso. E é bom a gente ressaltar aqui que a atividade ou esporte não gera hérnia. O que mais gera hérnia, gente, é o sedentarismo. Exatamente, não é. Que você falou de desconstruir algumas coisas também, né? Eu vou me movimentar, não posso porque eu vou lesionar, uma lesão pode, né, acontecer em algum exercício. A questão é, a hérnia ela não vai surgir por conta do exercício. Justamente o contrário. Sim. É a descompressão, é o movimento mesmo que vai auxiliar para que isso não aconteça. Sim. Ou para até voltar, né? Dar uma diminuída naquela questão, Sim, e revertendo isso. Exatamente. Então a gente consegue, né? Um dos nossos intuitos aqui no Pilates Esportivo é a gente manter esse atleta, né, no esporte, né? Ou permitir que ele retorne ali ao esporte, porque vai ser mais benéfico do que ele ficar sem praticar. Exatamente. Tá? Lógico, dependendo, a gente faz ajustes, né? Às vezes ele não vai conseguir de forma de alto rendimento, mas ele vai conseguir praticar, né? E se manter ativo, que é o ideal mesmo, né? E não só o atleta, né, Jéssica? Assim, porque às vezes o pessoal vê muito isso, é um Pilates esportivo, só uma pessoa que é atleta de alto rendimento, que consegue fazer. Isso, e não é. A gente tem muito paciente aqui que não são desses casos. Sim. Tem os atletas que são maravilhosos, né, que estão aqui com a gente. Sim. Mas tem pessoas que não são e que conseguem fazer conseguem atuar, né, no método, né, conseguem praticar o método tranquilamente. E isso realmente bacana, é bom falar, né, que não é só, existe esse nome, a gente deu esse nome de Pilates esportivo, mas é por ser muito dinâmico, ser muito completo. E não necessariamente por ser praticado somente por atletas, né? A gente tem alunos aqui que são idosos, então assim, não é por essa questão do nome, é questão de ser muito, muito dinâmico, muito completo, mas é indicado para todas as idades. Mundo, né? Todo mundo consegue fazer. Aqui a gente tem pessoas de várias idades, pacientes de várias idades, vários tipos físicos, né? Isso também é uma questão que às vezes a pessoa acha que não daria conta, isso para mim não serve, mas a gente consegue, mesmo utilizando o mesmo método, só que adaptando de acordo com o paciente, né? Sim, porque cada um tem a sua função, a sua questão, cada um tem até o seu trabalho, né, do dia a dia. Às vezes uma pessoa que fica o dia inteiro sentada, uma pessoa que precisa se mover muito. Então isso vai sendo adaptado para as atividades de vida diária, mas conseguindo utilizar o método de uma forma geral. Global. E é bacana a gente, né, reforçar isso. E também, aqui a gente, né, a pessoa tem total segurança, o que chega pra gente também muitas das vezes, as pessoas terem receio de fazer algum movimento, de estar em algum local treinando, porque tem receio de fazer algum exercício específico, não sabe se pode, como fazer, né, se está fazendo uma posição ideal. E aqui, né, tem um dos grandes benefícios é que a gente acompanha ali de pertinho, né, cada paciente, a gente ajusta, né, todo momento a gente está olhando, além de saber quais as necessidades de cada um, a gente vai ajustar cada paciente, né, para a posição ali, para a posição correta, para não correr o risco de agravar uma patologia que ele tem, seja de coluna ou qualquer outro, e nem deixar a ter alguma questão. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, me incomodou. A gente faz o ajuste ali no exercício e pronto, ela consegue completar o movimento. Isso é muito bacana. Com certeza. E isso faz total diferença, né? A gente vê a pessoa às vezes chega não conseguindo fazer alguma determinada coisa, voltando, né, do que a gente falou do movimento, da mobilidade.
Você fala, não, jamais eu consegui fazer isso, eu não consigo agachar desse jeito que você faz, não tem jeito. Nossa, subir nesse caixote não vou conseguir. E faz, e faz. Não E é dá aula, muito tô legal. fazendo, né? E muito legal, a pessoa vê a grande evolução que ela tem, vai dando confiança, Com né? certeza. Tanto no treino aqui quanto em casa, né? Na rua. E isso é muito gratificante para todo mundo, né? Para nós como profissional e para o próprio aluno, paciente, né? Gente, a gente quis gravar exatamente esse vídeo sobre a coluna, porque, como a Letícia falou, é muitos casos que chegam aqui, né? São muitas pessoas falando sobre a coluna e tem muito senso comum, igual a gente comentou, né? Exato, tem muita aquelas coisas que as pessoas já acreditam naquilo, tá ali e acham que é daquela forma. O tal do descansar para passar dor, aquela coisa toda. Sim. O descansar é Não posso importante, movimentar, óbvio, mas né, não deixar de se movimentar. Sim. Então essas coisas a gente vai, né, tentando desconstruir, tentando tirar um pouquinho e repetindo, né? Dando confiança para o paciente, para uma melhora de vida, porque não é só aqui dentro do estúdio, né? A gente não está o tempo todo acompanhando a pessoa. Sim. A pessoa tem que ter autonomia lá do lado de fora, dentro da casa. Né? Tem que ter qualidade de vida, né? Estar com a família, aproveitar, né? Passear, né? Praticar algum esporte, né? Ou fazer alguma caminhada, que seja. Ser ativo, né? É um dos nossos grandes objetivos. E desconstruir um pouquinho de que quem tem um problema na coluna, a vida acaba ali, muda tudo e não consegue, né? A vida fica toda restrita. Não é assim. Quem tem algum problema na coluna ainda consegue fazer muita coisa e a gente está aqui para contribuir para isso. Pilates esportivo consegue reverter esses problemas de coluna e tantos outros. Isso mesmo. Um abraço, gente. Tchau, tchau.